Olá, chegamos ao segundo momento, segundo vídeo, na verdade ao segundo áudio, onde eu vou falar como ocorreu o primeiro contato com a minha contraparte espiritual. Falarei sobre o contexto, como o que eu estava passando neste momento, deste primeiro contato, que esse contato foi a princípio virtual. Então, eu vou falar sobre algumas datas que depois de alguns anos eu pude entender os momentos astrológicos e o porquê que ocorreram certas situações em determinados anos, determinadas datas que fizeram todo sentido. Mas vou voltar lá a 2010 primeiramente. Não foi o momento que eu encontrei a pessoa, mas em 2010 houve uma grande mudança na minha vida. Foi o momento em que eu me divorciei do segundo casamento, comecei uma faculdade, saí de uma religião que eu pertencia há uns 12, 13 anos, fiquei muito tempo nessa religião e tudo isso veio abaixo, de uma só vez. Eu ainda tinha um filho pequeno na época e aí foi um momento onde como se eu estivesse olhando para mim. Veio o questionamento: o que estou fazendo da minha vida? Por que minha vida está de cabeça para baixo? O que eu preciso fazer? Então vieram muitos questionamentos em 2010. E esse ano foi regido pelo Sol, inclusive. É como se o Sol entrasse realmente na minha vida e iluminasse a minha mente, para me mostrar que tinha muita coisa ali para eu rever. Se a minha vida não estava do jeito que ressoava com a minha alma, se eu não estava me sentindo feliz, eu mesma tinha que fazer alguma coisa. E eu percebi que eu não devia esperar algo externo acontecer para que a minha vida mudasse. Eu mesma teria que tomar as devidas providências. E foi a partir dali que eu comecei uma caminhada onde eu voltei muito o olhar para mim. Eu comecei a estudar, prestei muitos concursos públicos para ter um emprego aparentemente mais seguro, para que eu pudesse me manter minha família, meus filhos, para que eu pudesse investir nos meus estudos, porque eu desde pequena gostei muito de ler. Eu fui uma criança um pouquinho diferenciada, eu era muito caseira, eu gostava de ler, desde pequenininha eu gostava de ler. Eu tinha já meus questionamentos desde criança, eu queria entender o que eu estava fazendo aqui no planeta, eu queria saber desses mistérios da vida. E aí eu cresci com essa sementinha e fui buscando em várias religiões, até que eu vi que as religiões não estavam ainda dando o suporte que eu precisava, eu não encontrava muitas das respostas ali. E então eu comecei uma carreira solo, sabe? Eu fui buscando em livros, em vídeos, e nesse período de 2010 até 2016 eu li muito, busquei muito, me formei na universidade, consegui um emprego estável e a minha vida aparentemente estava tranquila. A parte material estava bem alicerçada, mas sabe quando você percebe que falta algo? Tinha ainda um vazio que não estava sendo preenchido. Só que esse preenchimento não é por nada de fora. Até que a gente perceba isso, pelo menos, Então eu estava buscando fora, a princípio. E aí, como eu estava divorciada já há algum tempo, estava há alguns anos somente estudando e trabalhando, eu resolvi buscar ter um relacionamento. E aí comecei a me relacionar com algumas pessoas, mas era muito interessante, como eu tive muitas decepções, não é nem decepções, mas eram experiências que eu precisava passar para que eu acordasse para um segundo momento da minha caminhada. E então eu tive alguns relacionamentos muito desarmônicos e isso foi me causando muita angústia. Eu pensava assim, de novo, por que eu não consigo um par
harmonioso, adequado, né? Minha vida financeira está indo tão bem, mas por que que a vida afetiva ainda eu não consigo ainda me estabilizar ou me relacionar de uma forma mais harmônica com as pessoas com quem eu convivo? E aí, no final de 2016, eu encontrei um vídeo no YouTube que me chamou muito a atenção. Era um vídeo que falava sobre a espiritualidade, sobre extraterrestres, sobre a física quântica, e tudo isso fez muito sentido para mim. Era como se fosse algo muito familiar. Os assuntos, era como se fosse assim, caramba, era isso que eu estava procurando. Sabe quando você encontra algo que encaixa com o seu conteúdo interno? E eu lembro que era um mês de novembro de 2016, e eu estava tirando 15 dias de férias no trabalho. E eu não saí de casa esses 15 dias. Eu mergulhei nos vídeos, era um vídeo após o outro, consumindo todo o material sobre física quântica, espiritualidade, extraterrestres e tantos outros assuntos que ressoavam com a minha alma. Então eu fiquei 15 dias assistindo vídeos, comprei muitos livros e dali começou uma caminhada bem profunda de autoconhecimento. Isso em novembro de 2016. Mas lembrando que essa minha busca interna começou desde que eu era criança, mas de uma forma muito assim superficial, né? Até por conta da falta de maturidade, né? Sobre as vivências que eu precisava passar, né? Eu me casei 2 vezes, eu tive que passar experiências, sejam kármicas ou não, mas onde eu tive que rever alguns comportamentos, e tudo isso foi sendo passado durante os anos de aprendizado. Hoje a gente enxerga tudo como aprendizado, né? A gente usa a palavra karma, mas é aprendizado. É uma lição que a gente ainda não aprendeu, a gente passa ela de novo até aprender. É como numa escola, né? Se a gente não tirou uma nota muito boa, vem uma outra oportunidade, a gente faz a provinha de novo e aí a gente vai melhorando. E então passou o mês de dezembro, janeiro, e quando foi em fevereiro de 2017, por isso que eu falei no áudio anterior, no primeiro áudio desse canal, que 2017 foi um ano marcante. E tem assim uma coincidência, uma sincronicidade com o ano que é regido por Saturno. Por isso que eu digo que a astrologia fez muito sentido nessas sincronicidades que foram acontecendo comigo. Só que na época que eu fui passando pelas coisas, eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu tenho, né? De como se encaixou tudo perfeitamente. Então, em 2017, foi o ano que começou o grande ciclo de 36 anos pela regência de Saturno. Sendo que a cada 7 anos, Saturno também é um regente anual. Então, 2017 foi um ano onde muitas pessoas foram tiradas da sua zona de conforto. É tipo, aqui tá quentinho, aqui tá gostosinho, mas Saturno vem e nos dá um empurrãozinho e fala: você precisa progredir, você precisa evoluir, você precisa continuar. Porque no universo nada está parado, tudo vibra, tudo continua a caminhada. Se você parou na zona de conforto, algo vai acontecer para você sair dali. Porque o crescimento precisa continuar. E então, em fevereiro de 2017, foi quando aconteceu o meu primeiro contato. O contato com essa contraparte. Eu estava fazendo uma busca na internet sobre um assunto que agora eu não me recordo, mas era algo sobre a espiritualidade ou física quântica, algo assim. E quando eu coloquei a frase na busca do Google, o primeiro site que apareceu na frente foi desta pessoa. E eu entrei e comecei a explorar esse site e tinha assim muita afinidade com os assuntos que eu estava estudando, era tudo muito sincrônico. Era como se eu me sentisse em casa, sabe? Aquela sensação gostosa, sabe? E aí eu resolvi passar uma mensagem para essa pessoa para poder fazer algumas perguntas, trocar ideias, né? Porque nessa época eu, pelo menos, não tinha com quem conversar.
os assuntos com os quais eu estava estudando, nossa, meus amigos nem sonhavam em saber sobre isso. E se eu falasse, iam me chamar de louca. Meus familiares muito menos. Então era como se fosse o meu mundo, um mundo só meu, onde eu não podia compartilhar com ninguém. E quando eu tive o contato com essa pessoa, eu falei, caramba, agora eu vou poder conversar com alguém. E aí eu mandei uma mensagem. Passado alguns dias, essa pessoa respondeu. E a partir dali a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Nossa, como a gente conversava. A gente passava horas falando sobre vários assuntos da espiritualidade. Nossa, era muito bom. Tudo o que a gente conversou, compartilhou, era assim, tudo muito sincrônico. Uma afinidade assim que eu não tinha ainda vivenciado com ninguém. Então foi assim muito marcante. E essa amizade foi crescendo. E no mesmo ano eu resolvi que eu queria conhecer essa pessoa pessoalmente. Mas mal sabia eu que era lá Saturno me dando um empurrão. Tipo, vá que você precisa desse primeiro contato. E precisa ser físico. E então eu resolvi viajar até o local onde ele morava. Porque a gente mora em cidades diferentes. E eu fui até lá. Mas antes de chegar até ele, eu já tinha ido visitar muitos outros espiritualistas para que eu pudesse tirar dúvidas, né? Conversar sobre esses assuntos. Como eu disse antes, eu não tinha com quem conversar. Então eu fui em vários locais, fui em Minas Gerais, São Paulo. Enfim, eu viajei bastante nessa busca de autoconhecimento, de conhecimento. E quando eu cheguei nesta pessoa específica, olha, foi uma sensação muito diferente. Eu fiquei paralisada. No primeiro contato, onde eu olhei nos olhos dele, é como se eu me perdesse no olhar dele. Eu penetrei pelos olhos dele e é como se eu conhecesse há muito tempo. Soou assim como uma coisa muito familiar. E eu fiquei meio sem jeito, eu não sabia como agir, como disfarçar aquela afinidade que eu estava sentindo. E aí a gente passou um dia conversando, foi tudo muito instantâneo, foi um dia apenas. E ao me despedir dessa pessoa, para eu voltar para minha cidade, nos demos um abraço de amigos mesmo. E nesse abraço é como se, nossa, muitas eras se passassem ali em alguns segundos. Foi uma sensação inenarrável. O meu chakra cardíaco ardia, mas ardia não era de doer, era ardia de uma felicidade assim que eu nunca senti na vida. E eu fiquei com aquela impressão tão gostosa no meu coração, me despedi. Quando eu entrei no aeroporto, me sentei lá no avião, eu fiquei só querendo sentir aquela sensação. Eu não sabia o que eu estava sentindo até então, mas era muito gostoso aquela sensação. E esse foi o primeiro contato que a gente teve. Só isso, um abraço e um olhar, mas que foi muito marcante e que iniciou tudo o que eu vou contar no próximo vídeo.